Tema de hoje: a provisão vem do Senhor. E eu quero estudar esse assunto com os irmãos, porque num tempo em que preferem roubar do que trabalhar, preferem mentir do que falar a verdade, preferem viver essa vida superficial do que ter um relacionamento com Deus. Um tempo em que muita gente está desistindo do cristianismo, de Deus, talvez porque Deus demore na cabeça de algumas pessoas, talvez porque Deus se esqueceu. Muita gente hoje tentando resolver questões financeiras, pessoais, emocionais, se esquecendo de que, se temos um Deus, a provisão vem deste Deus. É por isso que nós o buscamos também. A provisão vem dele. Tudo o que nós precisamos, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, vem de Deus. Agora, nesse tempo que a gente está vivendo, de prenúncios da volta de Cristo, Jesus está para voltar. Nesse tempo que a gente está vivendo, de pessoas cada vez mais distantes de Deus, próximas da cruz, mas longe de Jesus. Quer dizer, nesse tempo, que tipo de confiança, que tipo de esperança nós podemos ter dentro dos nossos corações em relação ao nosso Deus? Porque parece que Deus se esqueceu da gente, parece que Deus não existe, parece que Deus foi tomar um café, parece que Deus sumiu. E na verdade, segundo a Bíblia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. O mesmo Deus que trouxe provisão para o seu povo no passado é o mesmo Deus que traz provisão para o povo no presente, é o mesmo Deus. Ou a gente crê que nós não estamos em crise, estamos em Cristo, ou a gente vai acabar acreditando na crise e viver a crise. Eu posso falar por mim, eu já tive muitas experiências com esse Deus da provisão, o Deus chamado Jeová Jirê, Deus provedor. Eu já tive muitas experiências com Deus nesta vida que tenho, na área financeira, na área emocional, na área conjugal, na área familiar, na área profissional. Eu já tive várias experiências. Já vivi momentos de turbulência. Já pensei também no passado em desistir. Já passei por problemas, enfrentei batalhas. Passei momentos de insegurança. Vivi tudo isso. Por isso que eu posso hoje, pela graça de Deus, falar deste assunto. Porque eu aprendi que a provisão vem do Senhor. A obra, por exemplo, é dele. Se você olhar todas as despesas que a gente tem mensalmente aqui na igreja, você vai falar assim, meu Deus, como é que pode? Às vezes eu chego e falo assim, meu Deus, como é que pode? Eu não sei, Deus manda. Ele manda, Ele levanta pessoas para abençoar financeiramente. Agora, nesse tempo que a gente está vivendo, que muita gente está distante de Deus, e é preciso aprender a ser fiel a Deus, a confiar em Deus, nesses tempos, inclusive tempos difíceis. Quero estudar com os irmãos nesta manhã um mecanismo que Deus, ou mecanismos que Deus nos deixou na palavra, e o principal deles, Deus não exige nada de ninguém, a não ser obediência. Se você e eu aprendermos a obedecer a Deus, é impossível Deus não nos abençoar. A provisão vem dele, tudo pertence a ele, a terra, o mundo, o universo, pertence a Deus. E ele abençoa, claro, aqueles que o buscam. Ele trata, ele cuida, às vezes até ele corrige, porque como pai ele corrige o filho. Mas ele corrige com amor, ele corrige para a gente aprender, para a gente crescer. Acontece que hoje as pessoas não querem viver mais debaixo da provisão do Senhor, elas querem viver garantidas dos seus salários, da sua casa, do seu trabalho. As pessoas confiam mais nisso do que propriamente dito que a provisão vem do Senhor. Ah, pastor, mas eu não posso confiar nisso? O conselho que eu te dou, não. Que você pode perder
perigo a qualquer momento. Ah, mas eu tenho uma casa, ela foi bem construída. Mas se vier uma tempestade muito forte, é capaz de derrubar, de destruir. E se acontecer um terremoto? Quer dizer, se você depender disso, você está frito. No mundo de hoje, é que infelizmente hoje a palavra de Deus, ela não está fazendo mais o efeito que talvez deveria causar nas nossas vidas. Eu falava isso sexta-feira com os irmãos aqui na oração, os 3 que vieram na oração de sexta-feira à noite. Conversava com eles e disse o seguinte: irmão, a gente lê Mateus 24. Quando eu lia Mateus 24 há 30 anos atrás, a gente lia Jesus falando: olha, chegará um tempo de prenúncio da volta de Cristo, terremotos, de pestes, de fome, de guerras entre nações, nações se levantariam contra nações, reinos contra reinos. Quando a gente lia isso há 30 anos atrás, fala, puxa, um dia isso vai acontecer, meu Deus, a gente ficava até meio apreensivo. Hoje, quando você lê esse texto, você já se acostumou com a desgraça. Porque hoje acontece terremoto em tudo quanto é lugar. Acontece agora os maremotos, que são consequências de muitos terremotos. Você vê peste de tudo quanto é tipo hoje. Nunca se morreu na face da terra tanta gente como morre-se hoje de tanta enfermidade que tem. Ou seja, a gente já está acostumando com isso. Parece que você lê esse texto hoje e fala assim, mas isso aqui está escrito. Não, isso está escrito para trazer para a gente o seguinte: ou você aprende a acreditar em Deus, a depender de Deus, ou então você vai entrar nessa, você vai cair nessa, você vai confiar nisso. E você vai acabar sofrendo isso. A verdade é que, quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra na Bíblia exemplos e mais exemplos de pessoas que aprenderam a confiar em Deus, a depender de Deus. E quando a gente aprender mesmo a confiar em Deus e a depender de Deus, você pode ter certeza que coisas maravilhosas na área financeira, na área emocional, física, profissional, sentimental, Deus vai começar a agir, porque Deus age. Essa é a questão, Deus é o mesmo, Ele continua agindo. Pô, pastor, mas Ele não age na minha vida? Sim, Deus é o mesmo. Se alguém tem que mudar, esse alguém é eu e você. A palavra de Deus, por exemplo, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, um texto muito conhecido. Paulo, o apóstolo, disse: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Eu gosto muito desse texto, grave esse texto no seu coração, que a gente bate muito em Gálatas 6, 7, 6, 8, ou 6, 6, Gálatas fala sobre isso, Coríntios também, agora aqui Paulo fala sobre isso. Quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Para que Deus faz isso? Para que em todas as coisas, diga assim comigo, todas as coisas, para gravar no teu coração, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Deus não está falando aqui que em tempos de crise, beleza, em tempos de coisas de vacas gordas, beleza, em tempos de crise, ruim, não. Está dizendo o seguinte: em todo o tempo, em toda a caminhada nossa nessa terra, Ele está dizendo, Deus é aquele que é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Versículo 10, Paulo diz o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça.
Versículo 11, Paulo diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Por que Deus quer enriquecer o seu povo? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, disse Paulo, o ministério dele, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então Paulo ensina um princípio maravilhoso nesse texto. Um ensino de se obter a provisão do Senhor. Mas para entender isso, é preciso plantar, é preciso crer, é preciso entender alguns mecanismos que Deus deixou registrado. O problema é que muita gente hoje não crê nisso. Não crê em Deus, ou como deveria crer. Crer, ele crê, mas não crê como deveria. Por isso eu quero pegar alguns textos bíblicos e ler com os irmãos nesta manhã, para a gente entender o que é crer em Deus, depender do Senhor. Um desses textos, também muito conhecido, eu quero ler para citar com os irmãos, está em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler juntos na Bíblia, por favor? 2 Reis, capítulo 4. É uma história muito conhecida, na época do profeta Eliseu. Se essa mulher conhecesse, talvez, ou deveria conhecer o escrito dito por Malaquias, quando Deus usa Malaquias e fala para o povo: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento, e depois faça prova de mim. Acho que é a única coisa que Deus manda fazer prova dele. Se essa mulher talvez conhecesse esse texto, provavelmente conhecia. Enfim, não vou entrar no mérito da questão aqui, que eu não tenho tempo para isso. Mas veja que interessante, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. E o que ela fala? O teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Ou seja, se tem um cara que servia a Deus mesmo de todo o coração, esse cara era o meu marido. Tu sabes que ele servia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Aí vem a provisão do Senhor, versículo 2, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. 3, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4, depois entre em sua casa com os filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo, as que você for enchendo. Versículo 5, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Só até aí. Você quer provisão de Deus? Esse é um dos textos que mostra isso. Como eu disse aqui, eu não vou entrar em mérito de questão, não quero estudar, aprofundar no texto. Eu só quero sugar uma questão desse texto. Alguém que confiava tanto em Deus, que ela chega diante do profeta de Deus e fala assim, o meu marido que morreu, tu sabes que ele era fiel a Deus, ele servia a Deus, ele temia o Senhor. E agora chegou uns credores querendo me cobrar e levar meus filhos como escravos. O profeta de Deus olha para ela e fala assim, o que você tem na sua casa? Olha, eu tenho só um pouquinho de azeite. Pois então vá lá, peça emprestado vasilhas e tal, pá, começa a encher, fecha a porta. Ela poderia simplesmente olhar e dizer o seguinte, eu estava esperando cair um pacote de dinheiro do céu.
Eu estava esperando cair ouro dos céus. Eu estava esperando um anjo se materializar e trazer. Ó, Deus mandou trazer. Ela poderia ter feito isso. Ao contrário disso, o relacionamento que ela tinha com Deus era tão importante e tão profundo que ela chega, acredita na palavra do profeta, vai para casa, manda os filhos pegar lá todas as vasilhas emprestadas dos vizinhos e começa a encher. E isso é crer na provisão do Senhor. Quantas palavras nós ouvimos na igreja, quantas ministrações nós ouvimos, quantos textos bíblicos existem, dizendo para a gente, creia no Senhor, dependa do Senhor, deposite toda a sua esperança no Senhor, Ele é o Deus que não falha, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que cura, dependa do Senhor, não dependa das coisas que você tem. Jesus falou, a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem, a vida de um homem consiste na vida daquilo que ele é, ou se ele é servo de Deus, se ele serve a Deus, se ele é fiel a Deus, Deus jamais vai deixar a gente na mão, Deus não deixa ninguém na mão. O problema é que se nós estamos crendo nisso, e para crer nisso, é aí que eu quero entrar hoje. Para crer na provisão que vem do Senhor, é preciso ter relacionamento com Ele. E para ter relacionamento com Deus, não é vir na igreja no domingo, é legal vir, participar do culto e tal. Relacionamento com Deus a gente tem todo dia, toda hora, todo minuto. A gente ora, a gente depende, mesmo chorando você agradece a Deus, mesmo com problema você agradece a Deus, mesmo com dificuldades você agradece a Deus, você permanece firme, você não desiste. Por quê? Porque você crê que Deus não se esqueceu de você. Você pode estar passando por um momento difícil, mas Deus não se esqueceu, se você tiver isso em mente. E para ter isso em mente, é preciso ter relacionamento com o Senhor. Eu achei interessante o trecho de um livro escrito por Stormy Omersham. Ele escreveu um livro, O Poder da Mulher que Ora, ou ela escreveu. Alguns pontos desse livro achei interessante. Ela disse, se você segue o Senhor só por aquilo que Ele pode fazer por você, então seu relacionamento com Ele é superficial. Se você ama o suficiente para perguntar-lhe o que você pode fazer por Ele, então seu relacionamento com Deus está se aprofundando. Segundo ponto, se você só fala com Deus quando as coisas estão difíceis, ou quando você precisa de algo, seu relacionamento com Ele é superficial. Agora, se você se pega orando a Ele várias vezes por dia, simplesmente porque você ama estar na presença dEle, então seu relacionamento com Ele está se aprofundando. 3, se você fica zangado ou decepcionado com Deus, quando Ele não faz o que você quer, então seu relacionamento com Deus é superficial. Agora, se você é capaz de louvar a Deus, independentemente do que está acontecendo em sua vida, então teu relacionamento com Ele está se aprofundando. Quarto ponto que ela cita, se você ama a Deus só por causa daquilo que Ele faz, então teu relacionamento com Ele é superficial. Agora, se você ama e o teme por aquilo que Ele é, Deus da tua vida, então teu relacionamento com Ele está se aprofundando. Quinto e último ponto, ela escreveu, se você acha que precisa implorar a Deus ou convencê-lo a responder às suas orações, então o seu relacionamento com Deus é superficial. Agora, se você acredita que Deus deseja responder às orações que você faz de acordo com a vontade dEle, então teu relacionamento com Ele está se aprofundando bastante. A questão principal dessa manhã, meus irmãos, é que será que a gente aprendeu realmente a depender 100% de Deus? Não é fácil. Você só vai aprender mesmo a depender 100% de Deus quando você não tiver mais escape nenhum. Quando você não tiver mais para onde olhar e recuperar e fazer coisas. Nesse dia, provavelmente, o teu relacionamento com Deus vai se aprofundar. E eu posso falar por isso que eu já vivi momentos difíceis, como eu disse, na minha vida. Vivi momentos de andar sem carro, sem dinheiro para pegar ônibus, procurar emprego. Lá atrás, de caminhar ruas e mais ruas, às vezes até com lágrimas nos olhos, porque, puxa vida, andei, não aconteceu nada. E na verdade,
Se eu tivesse aprendido a me relacionar com Deus antes disso acontecer, era bem provável que eu não estava caminhando derramando lágrimas. Mas Deus permitiu isso e eu permaneci firme. E Ele me ensinou a depender dEle. Eu aprendi a depender do Senhor, e quando eu aprendi a depender do Senhor, Deus abriu porta de emprego. Quando eu aprendi a ser fiel ao Senhor, Deus abriu porta de emprego. Quando eu aprendi realmente a confiar no Senhor, Deus começou a mover, abriu porta de emprego, fez isso. Deus é Deus. O problema é, será que a gente está em um tempo de crise como hoje, dependendo de Deus? Será que a gente aprendeu mesmo a depender dEle, da provisão dEle? Pastor, como assim? Vou te dar um exemplo, é só você olhar para o povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito, no meio do deserto, Deus mandava provisão. Só que eles tinham que aprender a confiar no Senhor. De que forma? Olha, vocês têm que pegar o maná para o dia. Não adianta você querer guardar para o outro dia, não vai dar certo. Inclusive no sábado eles tinham que pegar a porção para o sábado e também para o domingo, ou da sexta para o sábado. E alguns deles experimentaram esse desgosto de desagradar a Deus, porque o texto diz que teve gente que falou assim, provisão, está aqui legal, mas eu acho que eu vou pegar mais, porque vai que amanhã eu não tenha. Aí chegava no outro dia, ele ia comer, estava estragado. Porque Deus falou, a provisão é para esse dia. Vocês têm que aprender a confiar em mim e depender de mim hoje. Jesus disse, quem quiser ou quem puder acrescentar 1 hora que seja a sua vida, faça isso, tente. A gente tem que aprender a depender do Senhor. E na Bíblia a gente tem um exemplo maravilhoso que foi Davi. Davi, é um texto que eu também amo muito da palavra de Deus. 1 Crônicas 29:14. Naquela reunião como essa aqui, que o povo estava todos juntos, Davi disse assim, nós vamos construir um templo para o Senhor, não vai ser eu, vai ser o meu filho Salomão, que vai se tornar rei, mas a gente vai deixar tudo preparado. Então, gente, eu vou pegar 100 e poucas toneladas, 150, se não me engano, toneladas de ouro, eu vou pegar prata, eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo, eu vou doar. Aí o povo falou, não, mas nós também queremos doar. Aí os sacerdotes, nós também queremos doar. Foi uma riqueza tremenda. Aí, com aquela reunião, 1 Crônicas 29:14, Davi falou, Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. Amém? Será que você pode dizer isso para Deus hoje? Senhor, tudo vem de ti, eu creio. Mas como assim? Eu vou chegar lá. Tudo vem de ti. E Davi disse, nós apenas te demos. Esse momento que a gente teve aqui de ofertas e dízimos, nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Lembra o que Paulo escreveu aos Coríntios que a gente começou? Deus é aquele que dá semente para o semeador e pão para o que tem fome. Tem 2 tipos de pessoas. Aqueles que acreditam na provisão do Senhor, pega a semente e lança, e aqueles que comem a semente e ficam esperando o pão. Ou você depende de Deus, crê em Deus, ou então você vai ficar nessa ciranda por muito tempo. Infelizmente, muita gente não lê esse texto e não confia como Davi confiava. Pastor, mas Davi era rico. Sim, mas quando Davi começou, ele era pastorzinho de ovelha. Ficava trabalhando 12, 13, 14 horas cuidando de ovelha. Mas ele teve a herança do pai. Não, ele não teve herança nenhuma. Ele se tornou rei, foi indo conquistando, Deus foi abençoando. Por quê? Apesar dos pecados, apesar das falhas, Davi era um cara fiel a Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí ele chega e escreve isso. Diante de ti, Deus, somos estrangeiros, forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. 16, ele diz, ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti.
Versículo 17, ele escreve, diz: sei, ó Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora eu vi com alegria com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. O que Davi diz? Senhor, tudo isso aqui que nós vamos construir um templo, veio do Senhor, pertence a ti, Pai. Quem somos nós para te dar alguma coisa? Porque tem gente que acha, né? Eu vou dar uma oferta na igreja. Já fiz muito. Não fez nada. Como muita gente na época de Jesus dava do que sobrava. Dava só para dizer que não deu. Por quê? Porque não depende de Deus, não confia em Deus. Quando eu dependo de Deus, quando eu confio em Deus, Paulo disse: quanto mais generoso você for, e não é só dinheiro não, quanto mais generoso você for, quanto mais você plantar, mais você vai colher. E isso em todas as áreas das nossas vidas. Eu falava com uma pessoa essa semana, ela dizia: poxa, eu estou triste porque as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Aí eu falei para ela: escuta, o seguinte, você conhece o pastor Ailton? Conheço, ele está no hospital lá, está com problema, dificuldade, luta, mas está lá firme. Pô, você tem saúde, tem carro, tem trabalho, tem tudo, e você ainda está pensando. Tem muita gente hoje assim, infelizmente, que não consegue entender, visualizar. Parece que o problema dele é o problema do mundo. E o mundo está cheio de gente com um problema pior do que o nosso. Aliás, hoje a gente pode levantar pela manhã, tomar água, tomar café, comer um pão para quem comeu pão, lavar o rosto, tomar banho para quem toma banho de manhã, e vir para a igreja e ficar na presença do Senhor, poder bater palma, poder adorá-lo. Por quê? Porque Deus providenciou isso para a gente. A verdade, meus irmãos, é que muita gente não aprendeu a confiar no Senhor. Outro exemplo bíblico é Abraão. Abraão creu 100% em Deus. Quando o seu filho foi pedido para ser sacrificado, e o próprio filho questiona o pai: pai, está aí o fogo, está a madeira, e o cordeiro para ser sacrificado, já que nós vamos lá no monte sacrificar o Senhor. Gênesis 22:8 respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegou no local, que ele vai imolar o seu filho com uma faca especial, cortar, matar, sacrificar, Deus fala: para, não precisa. Ele vai para o lado, ele vê lá um cordeirinho preso entre os arbustos. A provisão de Deus. Mas Abraão precisou chegar até a última consequência. Por isso que diz a Bíblia que Abraão foi considerado amigo de Deus. Você vê que esses caras, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, Abraão foi considerado amigo de Deus. A verdade é que, infelizmente, se a gente olhar para a Bíblia, a gente também encontra muita gente que não dependeu do Senhor. Gente que desistiu. Nós vimos semana passada alguns exemplos. Mas ainda desses exemplos bons, o próprio filho de Abraão, Isaque, aprendeu a crer no Senhor. Eu só vou citar esse texto, está aqui no telão para a gente relembrar. Gênesis 26:1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. 2. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus filhos, ou tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Quando Isaque lembrou disso, diz o texto, ele ficou em Gerar. Aí no versículo 12, Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1.
Por quê? Porque o Senhor o abençoou. 13, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. 14, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Aí você fala assim, pô, pastor, você está falando de dinheiro essa manhã? Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando para você que a gente tem que aprender a confiar em Deus, a depender do Senhor. Porque Isaac aqui ele não tinha nada, ele só tinha uma confiança. O Deus do meu pai, que falou comigo, disse para eu ficar aqui que ele vai me abençoar, eu vou acreditar nisso. Ele demorou 1 ano para acontecer. Às vezes, nas nossas vidas, dependendo da nossa fé, dependendo daquilo que a gente tem de relacionamento com Deus, demora até mais. Ou às vezes demora menos. Depende de nós. Deus é o mesmo, Ele não muda. Agora, que tipo de relacionamento nós temos com Deus? É isso que nós temos que nos perguntar nessa manhã. Deus não quer abençoar só a tua vida financeira, Deus quer abençoar a tua vida financeira, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar o teu trabalho, Deus quer abençoar a tua vida conjugal, a tua vida sentimental, a tua vida familiar, Deus quer tratar, Deus quer deixar você zeradinho, bonitinho, abençoado. Esse é o desejo de Deus para nós. E por que então não está acontecendo? Porque nós não aprendemos ainda a confiar nele, a depender dele. A gente precisa aprender a depender do Senhor. Quando nós aprendermos a depender do Senhor, as coisas vão mudar nas nossas vidas. Escuta o que eu estou te falando. Para isso ficar até mais claro, vamos ler outro texto. Você que trouxe a Bíblia, Deuteronômio, agora capítulo 8, por favor. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 8. A partir do versículo 1. Só tem uma coisa que Deus pede, que eu falei aqui no começo, e está nesse texto bem claro. Você pode ver outros textos de Deuteronômio, você pode ver outros textos da Bíblia, até no Novo Testamento. Deus só pede uma coisa: obedeça. Obedeça. Deus falou para Isaac: Isaac, fica aí, forma lavoura aí que eu vou te abençoar. Deus falou: obedeça. O que a Bíblia fala? Meu filho, minha filha, espere em mim, eu vou abençoar a tua vida. Você está precisando de um parceiro, uma parceira? Eu vou te abençoar. Tá bom? Beleza. Espera em mim. Você confia em mim? Ah, eu confio. Confia até aparecer um mino ou uma mina. E aí, pô, Senhor, eu confio. Eu acho que é esse. Não, mas não é esse ainda. Não, mas eu acho que é. Quantas pessoas hoje estão vivendo isso? Quantas pessoas hoje que estão dentro da igreja porque não esperam pelo Senhor? E Salomão escreveu bem claro em Provérbios: espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Você tem que aprender a esperar no Senhor. Não é assim, conheci já. Não, não é assim, já dei um dízimo, então agora vai acontecer. Não, espere pelo Senhor. A única coisa que Ele pede é obedeça. E veja que interessante esse texto, que foi falado para aquele povo que saiu do Egito. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Pausa aí. Tenham cuidado de obedecer toda a lei. Quando a pessoa fala assim, vê assim, lei, ai meu Deus, as leis, os 10 mandamentos, ai meu Deus, para que serve os 10 mandamentos? Para que serve a lei? Para proteger a gente. Para que serve a lei de trânsito? Para proteger os motoristas. Para que servem as leis da física? Para a gente aprender a respeitá-las. Se nós respeitarmos as leis, nós seremos abençoados. O problema é que as pessoas olham para a Bíblia e falam assim, não, mas esse negócio de não mentir, não adulterar, não fazer sexo fora do casamento, isso aí é coisa do passado, meu, isso aí não dá. Você está desobedecendo um princípio bíblico. Você vai continuar vivendo essa vida que você está vivendo. Me engana que eu gosto. Eu já falei aqui, Deus me perdoe. Já pedi perdão a Deus algumas vezes, toda vez que eu falo isso eu peço, Senhor, me perdoa. É aquela história, eu vou para a igreja, finjo que sirvo a Deus, e Deus está aqui, finge que abençoa. Claro que Deus não faz isso, mas podemos fazer esse trocadilho. Porque as pessoas vão para a igreja, ouve, entra por ouvido, sai pelo outro. Agora aqui, volte para a Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu lhes ordeno para que vocês vivam, multipliquem-se
e tome posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos. Para quê que Deus fez isso? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. 3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Para que Deus fez isso? Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E por que pausa está escrito isso aqui? Jesus citou lá em Mateus 4, Lucas 4, quando ele foi tentado pelo diabo. O que o diabo falou? Quando o cara está com fome, ele faz qualquer coisa para comer. Precisa roubar, ele rouba. Jesus estava 40 dias sem comer, sem beber. O diabo fala assim: fala para essas pedras transformarem-se em pão, já que você é o Filho de Deus. Jesus responde com esse texto: nem só de pão viverá o homem, mas da provisão do Senhor, de toda a palavra que sai da boca do seu Deus. Pastor, mas na hora da fome, meu irmão, na hora da fome, aprenda. Se você está passando um momento de fome, que eu não acredito que aqui em São Paulo aconteça isso, exceto uma ou outra pessoa, mas se você está passando um momento de fome, meu irmão, ore ao Senhor, dependa do Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu posso dizer isso, falar sobre isso, porque no passado, quando nós mudamos de São Vicente para Birigui, interior de São Paulo, meu pai foi transferido como pastor, e nós chegamos lá, eu já falei sobre isso aqui, naquele dia, naquela noite, nós chegamos no final da tarde, descarregamos a mudança, e à noite, na hora de comer, tinha pão duro que tinha trazido lá de São Vicente, dentro do saquinho, que chegou duro lá em Birigui, e banana verde que tinha cacho de banana no fundo do quintal da casa onde nós morávamos. E água. E aí, o que nós vamos fazer? Não tinha um tostão no bolso. Meu pai não tinha um tostão no bolso. O que nós vamos fazer? Sentamos à mesa, pegamos pão duro, um copo de água e uma banana verde. Imagina isso daí. Imagina que é um caviar, imagina que é uma coisa. Se bem que eu nunca comi caviar, né? Mas imagina que é um negócio bom. Meu pai até brincou. Vamos orar: Senhor, obrigado pela tua provisão, Deus, porque tu és o Deus da provisão. Peguei uma banana verde, como era gostoso banana verde. Eu passei a vida comendo banana, né? Como eu gosto de banana. E pão duro, e banana, e água. E pão duro, e banana, e água. E glória a Deus, porque Deus é bom. Vamos orar? Vamos. Com a barriga cheia de pão duro, banana e água. Oramos, agradecemos a Deus, fomos dormir. Outro dia, pela manhã, 7h30 da manhã, minha mãe acordou, abriu a porta da sala de casa. Meu Deus, o que é isso? Tinha 3 caixas de compra, assim, ó. Falando sério, 3 caixas de compra. Deu acho que por uns 2 meses. A gente olhou aquilo, pegou as caixas, começamos a pegar, era arroz, era feijão, era bolacha, era isso, aqui era café, era açúcar. Falei: Jesus amado, e de onde veio isso? Até hoje a gente não sabe. Algum irmão que deve ter ido ajudar na mudança da igreja que viu, ou Deus mandou do supermercado do céu, eu não sei de onde que veio, mas que veio, veio. Quando a gente aprende, a gente vive. Amém, queridos? Amém. Deus provém. Volte aí para a Bíblia. Versículo 4. As roupas de vocês não se gastarão, e os seus pés não incharão durante esses 40 anos. Ou não incharam, perdão, durante esses 40 anos. 5. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. 7. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. 8. Terra de trigo, cevada, videiras, figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas.
10. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do seu Deus, ou do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. 14. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. 16. E os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam. E ele fez isso para humilhá-los e prová-los, a fim de tudo que fosse bem com vocês. 17. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Que eu falei no começo, tipo, baixa a bola. Pô, eu sou rico, tal, porque eu sou um cara muito inteligente, eu sou o cara, tal, tal. Cuidado. Não diga no seu coração: a minha capacidade, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Agora, 19. Se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. 20. Último, por não obedecerem o Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. E o que eu aprendo nesse texto? Repito, Deus só pede uma coisa: obediência. Se eu obedecer essa palavra... Pastor, mas é tanta coisa escrita, né? Pois é, por isso que a Bíblia tem que ler. Eu arrisco dizer que tem gente que vai chegar no céu e ele não leu a Bíblia inteira. Aliás, se chegar, né? Mas é capaz de chegar no céu, Deus não vai fazer isso, mas se Deus perguntasse assim: filhos, quem leu a minha palavra inteira lá na terra durante a sua vida? Levanta a mão. Pô, muito neguinho ficar com a mão abaixada. Porque tem gente que não lê Bíblia. Tem mais de 8.000 promessas de Deus aqui. Para cada dia do mês, do ano, os historiadores tiveram a capacidade de levantar. Existe aqui escrito nessa palavra 366 vezes a expressão não temas. 366 vezes. Pô, mas o ano tem 365. Tem ano que tem 366 dias. Está escrito aqui: não temas. Mas a crise está difícil. Eu não estou na crise. Eu estou em Cristo. É dele que vem a minha provisão. Ou a gente crê nisso, ou a gente vai ficar brincando de igreja. Como o salmista Davi escreveu no Salmo 34, versículo 8, ele escreveu o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. 9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Lembra da mulher que chegou em Eliseu e falou: olha, o meu marido servia ao Senhor, temia o Senhor. Lembra que ela falou isso? O que Deus fez? Trouxe provisão para a vida dela. Davi está dizendo: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Por isso que é preciso renovar a mente. Por isso que é preciso mudar o jeito de pensar. Eu sou cristão ou sou cristão? Ou eu sou ou não sou? Cristão, mente renovada. Paulo escreveu isso, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E para que eu preciso transformar minha mente? Para que eu seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, Paulo escreveu, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Interessante que o texto escrito na tradução livre da Bíblia hoje, Romanos 12, 2 ficou assim: não copie o comportamento do mundo e os costumes dele, mas seja uma nova pessoa, diferente, com um renovado frescor em tudo o que você faz e pensa. Assim você aprenderá por experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem você. Ou seja, tem um conceito equilibrado daquilo que você é. Poxa, eu sou servo de um Deus vivo. Eu amo esse Deus. Eu sirvo a Ele de todo o meu coração. O que está faltando então? Para muita gente, buscar ao Senhor enquanto pode achar. Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele disse: aproximem-se de Deus e... aproxime-se de Deus e Ele... Para encerrar, quando Davi fala para o seu filho Salomão, e chama Salomão e fala assim: Salomão, você vai construir o templo para Deus. Gostaria que fosse eu, mas Deus falou que não, vai ser você. Está toda a riqueza aí, está tudo preparado, você vai construir o templo. Deus vai te capacitar, pessoas vão te ajudar, você vai ser rei. Só guarda uma coisa no teu coração, filho. Está em 1 Crônicas 28, 9, acompanhe no telão. Você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Por quê? Porque o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Só isso que Davi falou para Salomão. Deus que você conheceu, o meu Deus, Deus do seu pai, se você buscá-lo de todo o coração, se você for para Ele, se você tiver motivação de ir para Ele, qual é a motivação que nós temos de buscar a Deus? Ah, Deus pode me dar uma mina, um mino, Deus pode me dar riqueza, Deus pode fazer isso, aquilo, outro. É isso que te motiva a buscar Deus? Puxa vida, que pena. Isso aí é consequência. Deus abençoa, cura, liberta, transforma, isso é consequência. Eu busco a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já até fez. Eu sou grato, é isso que me motiva a levantar de manhã e falar: obrigado, Senhor, que era para eu estar indo para o inferno e eu não vou mais, eu vou agora para o céu, porque o Senhor deu a vida na cruz por mim. Mas a situação está difícil, mas a minha provisão vem do Senhor. Zé, qual o tamanho de Deus para você? Que Deus que você serve? Aquele que está na cruz, pequenininho? Ou Deus, por exemplo, com uma imagem como essa, que quando a gente olha, é bem grandão? Isso aqui é só uma ideia. Deus é muito maior que isso. Deus é grande, Deus é bom. Quando a gente quer, a provisão vem dele. Pastor, mas a gente está no Brasil, tem tanta mentira, política, desgraça. Mas acima disso nós temos um Deus que cuida da gente. A gente aprender a depender dele, se nós formos fiéis a Ele, Deus é fiel à sua palavra e Ele vai nos alcançar. Amém? Vamos orar por isso? Feche os teus olhos mesmo assentados.